A morte de Moisés não foi apenas o fim da vida de um líder, marcou o encerramento de um capítulo poderoso, cheio de milagres, provações e encontros divinos durante 40 anos no deserto. Mas o plano de Deus não parou por aí. No momento em que Moisés deu seu último suspiro no Monte Nebo, uma mudança silenciosa mas poderosa começou. Foi o início de um novo capítulo que levaria a próxima geração adiante. O que veio depois não foi apenas luto, foi movimento súbito, uma explosão de energia e mudança inesperada. Em muito pouco tempo, 7 eventos incríveis aconteceram. Cada um revelou que Deus ainda estava se movendo poderosamente. Em Deuteronômio 34, versículos 5 a 6, lemos que Moisés, o servo do Senhor, morreu em Moabe. Ele foi sepultado num vale, mas ninguém sabe onde está sua sepultura. Esse mistério permanece até hoje, mas a missão que Moisés carregava não ficou enterrada. Foi passada adiante e acendeu uma cadeia de eventos. Isto foi o que aconteceu depois. Este é o movimento poderoso escondido na abertura do livro de Josué. Logo após a morte de Moisés, as coisas começaram a mudar para Israel. Mas não em silêncio. Não houve funeral grandioso, nem luto nacional. A Escritura não menciona nenhuma pausa. Em vez disso, algo inesperado e profundamente significativo acontece. Deus fala imediatamente, mas não aos anciãos, nem aos filhos de Arão. Ele fala a Josué. Em Josué 1, 1 a 2, Deus lhe diz: agora, prepare-se. Você e todo o povo devem atravessar o rio Jordão para a terra que estou dando a Israel. Esta não foi uma promoção aleatória. Foi parte do plano de Deus. Josué havia se preparado nos bastidores por muitos anos. Ele havia subido o Monte Sinai com Moisés. Ele havia cuidado da tenda sagrada. Ele havia explorado a terra prometida. Ele havia permanecido leal quando outros tiveram medo. Agora, de repente, Josué se torna o líder da nação. Não através de um voto, mas através de transferência divina. Isto não foi apenas sobre decisão humana, foi uma passagem de autoridade espiritual. Antes de morrer, Moisés colocou suas mãos sobre Josué. E agora, o espírito de sabedoria repousa sobre ele. Deixe isso se assentar por um momento. Um líder parte, outro avança. Mas o propósito de Deus continua sem pausa. Como diz Eclesiastes 3, a verdadeira promoção não vem de nenhuma direção na terra, vem de Deus. Ele abaixa um líder e levanta outro. A primeira surpresa, Deus não dá tempo a Josué para lamentar. Não há comitê para planejar a transição, nenhuma reunião tribal para votar. A liderança passa diretamente da mão de Deus para a de Josué. O plano de Deus não diminuiu, seguiu em frente com urgência. Como Isaías 55:11 nos lembra, uma vez que a palavra de Deus é falada, ela não volta vazia. Moisés havia entregado essa palavra, mas agora Josué a levaria adiante. Muitas vezes acreditamos que quando um grande líder ou guia espiritual se vai, o progresso deve parar. Mas quando um servo de Deus parte, não significa que o movimento de Deus termina. Deus não está esperando que nos sintamos totalmente preparados. Ele está simplesmente esperando que digamos sim. Em 2 Timóteo 2:2, vemos que Deus trabalha em particular antes de se mover em público. Josué havia sido treinado silenciosamente. Agora era tempo de seu chamado se tornar público. E o que se seguiu impactaria nações inteiras. Imagine isto. Você acabou de tomar o lugar do maior profeta de Israel. Agora você é responsável por liderar mais de 600 mil homens, além de mulheres e crianças, através de um rio em cheia para território hostil. E você não tem experiência como líder militar. Então Deus fala. Em Josué 1:3-5, ele diz: assim como prometi a Moisés, agora prometo a você. Ninguém conseguirá resistir a você enquanto você viver. Estarei com você da mesma forma que estive com ele. Não te deixarei e não te abandonarei. Este momento é surpreendente. Deus não pede a Josué para manter o deserto. Ele lhe diz para ir conquistá-lo.
Cidades com muros, exércitos de gigantes e reis estrangeiros estão esperando. E Josué nunca liderou uma batalha. Mas Deus fala com total certeza, como se a vitória já fosse sua. Onde quer que você pise, eu já lhe dei a terra. Romanos 4:17 nos diz por que isso importa. A segunda verdade surpreendente. Deus dá a Josué uma missão divina que é muito maior que sua capacidade humana. E Deus não começa com um plano de batalha. Ele começa com uma promessa. Estarei com você como estive com Moisés. Essa é a base. Como Êxodo 33:14 mostra, isto não foi apenas encorajamento. Foi uma passagem de responsabilidade da aliança. O que começou com Moisés, Deus agora se compromete a terminar através de Josué. Mas aqui está o desafio. Canaã não estava vazia. Jericó não estava desguarnecida. A terra estava cheia de inimigos poderosos, cidades muradas, guerreiros gigantes como os Anaquins e reis prontos para lutar. E Josué, ele não era um herói de guerra. Ele era um servo que uma vez cuidou da tenda sagrada. Como Zacarias 4:6 nos lembra, não é pela força ou habilidade, mas pelo Espírito de Deus. E em Josué 1:9, Deus deixa claro: não te ordenei? Seja forte, seja corajoso, não tenha medo nem desanime. Eu, o Senhor seu Deus, irei com você onde quer que você vá. É aqui que a maioria das pessoas trava. Ouvimos a direção de Deus, mas a tarefa parece grande demais. Pensamos que não estamos prontos, não treinados, não corajosos o suficiente, mas Deus nunca disse a Josué para se sentir confiante. Ele apenas pediu que acreditasse que Deus lideraria o caminho. 1 Tessalonicenses 5:24 coloca simplesmente: aquele que te chama também o fará. Quando um líder parte, o plano de Deus não desaparece. Quando um mentor não está mais lá, a missão continua viva. Na verdade, seu sim pode ser o início da oração respondida de outra pessoa. A jornada de Josué nos mostra algo poderoso. Deus frequentemente nos chama para tarefas que parecem impossíveis, não para nos sobrecarregar, mas para revelar sua força através de nós. Como Efésios 3:20 diz, ele trabalha muito além do que poderíamos imaginar, através de seu poder operando em nós. Então, sim, devemos esperar resistência. Pense nisso. Moisés não era qualquer líder. Ele havia falado diretamente por Deus, confrontado o rei do Egito, e mais de uma vez ficou entre o povo e o julgamento de Deus. Agora, ele se foi. E em seu lugar está Josué, o homem que sempre serviu em segundo lugar, não como igual, mas como assistente. Ainda assim, o que acontece depois é um dos momentos mais surpreendentes na história de Israel. Em Josué 1:16-18, o povo responde a Josué: faremos tudo o que você disser, iremos onde você nos enviar. Assim como obedecemos a Moisés, seguiremos você. Apenas que Deus esteja com você como esteve com Moisés. E se alguém desobedecer, será morto. Apenas seja forte e corajoso. Esse é o terceiro choque. O povo não apenas aceitou a liderança de Josué, eles a apoiaram completamente. Eles se responsabilizaram mutuamente com as maiores consequências. Isto não foi conversa religiosa ou exaltação emocional. Esta foi uma geração que havia testemunhado o que a rebelião poderia fazer. Eles haviam visto o que acontece quando a palavra de Deus é ignorada. Eles haviam visto a terra engolir a rebelião de Coré. Eles haviam enterrado seus pais no deserto, perdidos por causa do medo e reclamação. Agora esta nova geração era diferente. Eles tinham uma nova mentalidade. Eles terminaram de hesitar, terminaram de se rebelar, terminaram de andar em círculos. Em Números 32, 11-13, Deus havia declarado que aqueles que saíram do Egito, mas não permaneceram fiéis, não entrariam na terra. Então, ele os fez vagar por 40 anos, até que aquela geração passasse. O povo com Josué havia aprendido essa lição.
Ele não teve que convencê-los com discursos ou conquistá-los com personalidade. Eles eram movidos pela urgência, eles estavam desesperados para não repetir a história. Eles estavam unidos por um desejo profundo de finalmente entrar no que Deus havia prometido. Hebreus 3:21 nos lembra que a geração anterior perdeu por causa da falta de fé. Hebreus 13:17 fala sobre como devemos responder aos líderes. Obedeçam àqueles que os lideram e se submetam, porque eles estão cuidando de suas almas. Deixem-nos liderar com alegria, não com frustração. Isso não os beneficiaria. O reino de Deus não funciona como uma democracia onde todos votam sobre o que vem depois. É uma teocracia, seu governo, sua ordem. E quando ele coloca alguém na liderança, ele espera respeito, não porque essa pessoa é perfeita, mas porque o plano de Deus flui através dessa estrutura. Há uma diferença entre lealdade cega e unidade piedosa. Isto não era idolatrar Josué, era sobre se alinhar com a direção de Deus. E é aí que o verdadeiro teste começa. Estamos dispostos a seguir liderança piedosa, mesmo quando parece desconfortável? Podemos permanecer unidos sob aqueles que Deus designa, não porque é a escolha fácil, mas porque obediência é o caminho para a ruptura. Em 1 Coríntios 1:10, Paulo implora aos crentes para evitar divisão e, em vez disso, ser profundamente unidos em pensamento, em propósito e em espírito. O deserto já havia mostrado a Israel o que a desobediência custa. Agora, esta nova geração estava pronta para seguir, mesmo que significasse arriscar tudo, porque eles estavam determinados a não perder a promessa desta vez. Você se lembra do momento do Mar Vermelho, certo? Quando Moisés levantou seu cajado e Deus dividiu o mar pela metade, paredes de água ficando altas, terra seca exposta para pés aterrorizados atravessarem. Essa cena se tornou lendária. Bem, Moisés pode ter partido, mas Deus não havia terminado de fazer o impossível. Em Josué 3:15-17, somos informados que quando os sacerdotes carregando a arca pisaram no rio Jordão, justamente na época do ano quando as águas corriam altas, o rio recuou, subindo o rio acima. O povo atravessou perto de Jericó e os sacerdotes ficaram firmes em terra seca no meio do rio. Esse é o quarto momento impressionante. Outro corpo de água, outro caminho seco. Mais uma vez, uma nação inteira caminha através de um milagre, exatamente como o Mar Vermelho. Isto não foi simbólico, não foi uma história destinada a inspirar. Foi real, sobrenatural e inegável, não destinado a impressionar, mas a afirmar. Em Josué 4:14, diz que naquele dia, o Senhor exaltou Josué aos olhos de todo Israel. Eles o honraram como haviam honrado Moisés. Deus estava fazendo uma declaração, sem dizer uma palavra. Este é meu escolhido, sigam-no. O povo estava num ponto de virada. Seus pais haviam testemunhado o mar se dividir quando escaparam do Egito. Agora, esta nova geração viu um rio se dividir quando entraram na terra prometida. Não foi apenas um milagre para atravessar, foi uma declaração de aprovação divina. Josué não tinha o histórico de Moisés, nenhuma sarça ardente, nenhumas pragas, nenhum trovão do Monte Sinai. Mas com um ato miraculoso, Deus lhe deu toda a confirmação que ele precisava. Algo que nenhum conselho ou voto poderia fornecer. Marcos 16:20 nos diz que Deus apoia seus mensageiros com sinais que seguem sua mensagem. Foi isso que ele fez aqui. Mas aqui está o que muitos ignoram. Deus não moveu as águas primeiro. Em Josué 3:13, lemos que apenas quando os pés dos sacerdotes tocassem a água, o rio pararia de fluir. Esse foi o teste. Fé antes dos resultados. Obediência antes da prova visível. Hebreus 11:6 nos lembra que sem fé é impossível agradar a Deus. O rio não se dividiu para pessoas observando da margem. Ele se dividiu para aqueles que carregavam a presença de Deus e pisaram na enchente, acreditando que ele agiria.
Deus não confirma seus líderes com popularidade ou posição. Ele os confirma através de seu poder, com evidência que não pode ser negada, mostrando que sua mão está claramente sobre eles. Às vezes, Deus espera que você dê o primeiro passo antes de ele agir. Como 2 Coríntios 10:18 coloca, não é a pessoa que se promove que importa, mas aquela que Deus aprova. O mesmo Deus que dividiu o mar para Moisés estava agora abrindo o rio para Josué. E a mensagem não poderia ser mais clara. A presença de Deus não termina quando um profeta parte. Seu poder continua através de qualquer um disposto a seguir sua liderança. O Jordão havia se aberto. O povo havia atravessado. Pedras haviam sido empilhadas como memorial na margem do rio. Parecia que a parte mais difícil estava para trás. Mas então veio algo que mudou tudo. Não um conselho de guerra, não um briefing tático, mas um encontro com o sobrenatural. Em Josué 5:13-15, quando Josué se aproximou de Jericó, ele olhou para cima e viu um homem parado à sua frente com uma espada desembainhada. Josué perguntou: "Você está aqui para nos ajudar ou para lutar contra nós?" A figura respondeu: "Nenhum dos dois. Eu vim como comandante do exército do Senhor." Então Josué se prostrou no chão e adorou. Esse é o 5º momento impressionante. Deus não enviou este comandante para tomar partido. Ele veio para tomar o comando. Josué, o líder recém-nomeado, de repente percebeu que não estava no topo da cadeia de comando. Este não era um soldado. Este nem mesmo era um mensageiro angelical. Este era alguém muito maior, considerado por muitos estudiosos como uma aparição pré-encarnada de Cristo, o comandante das forças celestiais. Como o Êxodo 15:3 declara, o Senhor é um guerreiro, o Senhor é o seu nome. E Efésios 6:12 nos lembra que nossas batalhas reais não são físicas, mas espirituais. Jericó não era apenas sobre derrubar muros ou derrotar exércitos, era sobre entrar na estratégia divina de Deus. Deus estava deixando algo claro: esta não é sua luta, é minha. Pense nisso. Antes de uma espada ser desembainhada, antes de um único grito ecoar ao redor dos muros de Jericó, Deus estava lembrando seu povo. Esta era uma missão espiritual, não apenas física. Em 2 Crônicas 20:15, Deus diz ao seu povo para não ter medo, porque a batalha é dele, não deles. E isso revela algo essencial. A verdadeira vitória espiritual não começa com força. Ela começa com rendição. Em Josué 5:15, há uma mensagem mais profunda escondida sob a superfície. Antes dos muros de Jericó poderem desabar, algo mais tinha que cair primeiro. O orgulho de Josué, suas suposições, sua necessidade de manter controle. As armas reais não eram espadas ou escudos, eram obediência, adoração e santidade. Tiago 4:7 diz: submetam-se a Deus, resistam ao inimigo e ele fugirá. Foi exatamente isso que Josué aprendeu. A vitória não vem de ter o melhor plano, ela vem de estar na presença daquele que comanda os céus. E quando Deus aparece para liderar a batalha, Ele não está lá para auxiliar seu plano. Ele está lá para convidá-lo para o dele. E é aí que a verdadeira vitória começa, quando você diz sim ao chamado de Deus. Não se surpreenda quando a resistência aparecer, mas também esteja pronto, porque o céu nunca te deixa sem apoio. Romanos 8:31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Choque número 6, o maná parou. A provisão milagrosa de Deus, a comida do céu que os havia sustentado todos os dias por 40 anos, de repente chegou ao fim. Eles haviam atravessado o Jordão. Eles haviam renovado sua aliança com Deus. Eles finalmente estavam na terra prometida. E então, algo sutil, mas profundamente significativo aconteceu. Uma manhã, as pessoas saíram esperando seu pão usual do céu. Josué olhou ao redor. Nada. Outros procuraram, mãos vazias.
A confusão se espalhou rapidamente. A notícia correu. O maná havia acabado. Por que isso foi tão surpreendente? Porque por uma geração inteira, o maná havia sido mais que comida. Era seu lembrete diário de que Deus estava perto. Aparecia como orvalho, não exigia plantio, nem trabalho, apenas confiança para coletá-lo. Havia-o sustentado através de cada milha do deserto, e agora, sem aviso, sem despedida ou sinal, simplesmente parou. Por quê? Porque eles acabaram de provar sua primeira refeição da terra que Deus havia prometido. Eles não precisavam mais de comida do deserto. Deus estava enviando uma mensagem clara. Esta é uma nova temporada. Os milagres de ontem não te levarão hoje. O maná era comida de sobrevivência, mas esta terra, Canaã, não era mais sobre sobreviver. Era sobre construir, plantar, colher e governar. E essa vida exigia um tipo diferente de fé. Hebreus 11. Diz que fé é confiar no que você ainda não pode ver, mas tem certeza. Então, quando Deus remove algo familiar, nem sempre é punição. Pode ser promoção. Quando o maná diário para, entramos em pânico, pensando que algo está errado. Mas Deus pode estar dizendo, é hora de crescer, hora de plantar, hora de viver por um novo tipo de provisão. Ele não parou de prover. Ele está apenas fazendo isso de uma nova forma. Como Filipenses 4 promete, meu Deus suprirá todas as suas necessidades segundo as suas riquezas. Então não confunda a ausência do maná com a ausência de Deus. Agora, momento chocante número 7. Logo após atravessar o Jordão, com os muros imponentes de Jericó à vista, parados em território inimigo, algo inesperado acontece. Eles tinham unidade, eles tinham a promessa de Deus. Do ponto de vista militar, era o momento perfeito para atacar. O inimigo não veria chegando, o moral estava alto, tudo apontava para um ataque surpresa. Mas em vez disso, Deus deu uma ordem que não fazia sentido militar e carregava risco enorme. Em Josué 5, 2-3, o Senhor diz a Josué, faça facas de pedra e circuncide os israelitas novamente. Isso mesmo, antes de sua primeira batalha, Deus ordena circuncisão em massa. Então, Josué fez as facas de pedra e circuncidou os homens israelitas. Por que isso é tão surpreendente? Porque logo antes de sua primeira grande batalha, Deus intencionalmente deixou todo o exército fisicamente fraco. Após este procedimento, os homens estariam incapazes de lutar ou se defender por vários dias. Não havia reforços, nenhum plano de emergência, nenhum muros protetores, e ainda assim, eles obedeceram. Por que Deus pediria algo tão arriscado logo após um momento tão poderoso de progresso? Porque esta não era apenas uma missão militar, era o cumprimento de uma aliança sagrada. Em Josué 5, 4-7, aprendemos que todos os homens nascidos durante os 40 anos no deserto não haviam sido circuncidados. Eles haviam crescido fora do sinal físico da aliança que Deus fez com Abraão. Então, antes de poderem reivindicar a terra, eles tinham que reivindicar sua identidade. Antes de poder haver vitória, tinha que haver dedicação. Antes de poderem conquistar, eles tinham que se comprometer. Esta era a forma de Deus declarar: sua força não trará a vitória, seu relacionamento comigo trará. Como Zacarias 4:6 diz, não é pela força ou poder, mas pelo meu espírito. E Salmo 27 nos lembra que enquanto alguns colocam sua confiança em armas ou cavalos de guerra, nós confiamos no nome do Senhor. Muitas vezes queremos a vitória sem o processo, mas às vezes Deus nos pede para deixar tudo de lado, nossa força, nosso cronograma, nossos planos, para que lembremos de quem é realmente a batalha. Em Josué 5:9, o Senhor diz a Josué: hoje tirei a vergonha do Egito de vocês. Este não foi apenas um procedimento físico,
foi um ato espiritual, cortando o peso do passado para que pudessem se mover livremente para seu futuro. Antes de Deus derrotar o que está à sua frente, Ele frequentemente lida com o que ainda está dentro de você. Então, o que aprendemos com tudo isso? Sim, Moisés havia partido, mas Deus não havia saído. A temporada do deserto havia terminado, mas a travessia do Jordão marcou um novo começo poderoso. E naquele momento sagrado entre o que foi e o que está por vir, descobrimos algo atemporal. As promessas de Deus não morrem com seus mensageiros. Elas vivem através de nossa obediência, nossa coragem e nossa fé. Como Deuteronômio 34:10 nos diz, nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés. Sim, ele era único, mas sua ausência não deixou o céu em silêncio. Ela acionou a próxima fase do grande plano de Deus. Imagine, Moisés desaparecendo na história, Josué avançando, a arca brilhando com presença divina, o povo atravessando para a terra que lhes foi prometida, Jericó surgindo à distância, esperando pelo que Deus estava prestes a fazer. Cada evento chocante que exploramos aponta para algo mais profundo. Deus não deixa a liderança ao acaso. Ele a prepara. Josué não foi uma escolha aleatória. Ele foi moldado e escolhido. E você também. Deus nunca coloca seus planos em espera. O mundo pode desacelerar. O luto pode parecer avassalador, mas o céu continua se movendo. Deus levanta aqueles que o seguem fielmente. Josué não era o mais forte, mas ele era firme, leal. E foi isso que Deus honrou. Deus sempre eleva a obediência, e quando Deus lidera, Ele traz poder com Ele. De dividir rios a acalmar o medo, seus milagres confirmam que sua mão está sobre seus escolhidos. Deus defende seu povo. Quando o comandante do exército celestial apareceu, ele não pediu um lugar à mesa. Ele assumiu o comando, porque a batalha já pertencia a Deus. Como Romanos 8:31 diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Esta não é apenas história antiga, é uma mensagem para seu momento agora. Você está passando por uma temporada de perda, mudança ou incerteza? Então ouça isto, Deus não partiu, Ele está apenas começando. O Moisés da sua vida, o que uma vez te liderou, pode ter ido embora. Mas seu Josué está se levantando, e o plano de Deus ainda está se desenrolando. Você se sinta pronto ou não. Se esta história te ajudou a ver o quadro maior além de Moisés, não pare agora. Curta este vídeo se ele te deu percepção ou encorajamento. Inscreva-se para continuar mergulhando na escritura e história conosco. E nos comentários nos diga qual parte da história após a morte de Moisés mais te surpreendeu. Compartilhe isto com alguém que está parado no seu próprio Rio Jordão. Alguém que precisa ser lembrado de que a promessa não terminou com o passado. Ela começa com o próximo passo que você der.